Abrão era um homem comum, vivendo em Ur dos Caldeus quando Deus falou com ele e mudou completamente o rumo da sua vida, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E assim Abrão, mesmo sem saber para onde ia, obedeceu, e partiu com sua esposa Sarai, e seu sobrinho Ló, levando seus bens e rebanhos, e começando uma jornada de fé que mudaria a história da humanidade. Ao chegar em Canaã, Deus apareceu novamente e prometeu que aquela terra seria dada à sua descendência, mesmo ele ainda não tendo filhos, e ali Abrão começou a construir altares ao Senhor, demonstrando sua dependência de Deus. Mas logo surgiu uma grande fome na terra, e Abrão desceu ao Egito, e por medo disse que Sarai era sua irmã e não sua esposa, e o faraó a tomou para si. Mas Deus interveio com pragas na casa do faraó, que devolveu Sarai a Abrão e os expulsou do Egito com riquezas. E assim Abrão voltou para Canaã mais abençoado, porém com mais responsabilidade. E Ló, que estava com ele também, prosperou tanto que os pastores de ambos começaram a disputar por espaço. Então Abrão, com sabedoria, disse que não haveria briga entre eles, e deu a Ló a escolha da terra, e Ló escolheu as campinas férteis próximas de Sodoma, enquanto Abrão ficou na terra montanhosa. E Deus então renovou sua promessa, dizendo que toda a terra que ele via seria dada à sua descendência, que seria como o pó da terra, de tão numerosa que seria. E Abrão armou suas tendas e continuou andando com Deus. Então aconteceu uma grande guerra entre reis da região, e Ló acabou sendo levado cativo junto com Sodoma. E quando Abrão soube disso, ele reuniu seus homens treinados e perseguiu os reis inimigos, e os derrotou, resgatando Ló e todo o povo. E ao voltar dessa vitória, ele encontrou Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo que Deus o tinha entregado seus inimigos. E Abrão reconheceu aquela autoridade espiritual e deu a ele o dízimo de tudo que havia conquistado, mostrando que sua vitória vinha de Deus e não de sua força. Depois disso, Deus fez um pacto profundo com Abrão, dizendo que sua descendência seria incontável como as estrelas do céu. E Abrão creu nisso, e isso lhe foi imputado como justiça. Mas o tempo passou e Sarai continuava estéril. Então ela deu sua serva Agar a Abrão, e dela nasceu Ismael. Mas isso trouxe conflito no lar, e Deus reafirmou que a promessa viria por Sarai, que agora teria o nome mudado para Sara, e Abrão para Abraão. E Deus estabeleceu a circuncisão como sinal da aliança, e prometeu que dentro de um ano Sara daria à luz um filho chamado Isaque. Mesmo Sara rindo por não acreditar, Deus mostrou que nada é impossível. Então, no tempo determinado, Isaque nasceu, trazendo alegria ao lar. Mas antes disso, Deus visitou Abraão novamente e revelou o juízo sobre Sodoma e Gomorra. E Abraão intercedeu diante de Deus, pedindo misericórdia se houvesse justos na cidade, mostrando seu coração de intercessor. Mas a cidade foi destruída e Ló foi salvo por anjos. Então a vida seguiu, e Abraão enfrentou outro desafio quando novamente desceu à terra de Abimeleque e repetiu o erro de dizer que Sara era sua irmã. Mas Deus protegeu Sara e avisou o rei em sonho que ela era a esposa de Abraão, e novamente Deus preservou sua promessa. Então Isaque cresceu como filho da promessa, e Abraão recebeu o maior teste de sua fé quando Deus pediu que ele oferecesse Isaque em sacrifício no monte Moriá. E sem hesitar, Abraão obedeceu e levou Isaque ao altar. Mas no último momento, Deus interveio e providenciou um carneiro no lugar de Isaque, confirmando que Abraão havia passado no maior teste da fé. E depois disso, Deus reafirmou novamente sua aliança, e Abraão se tornou conhecido como pai da fé, e viveu muitos anos vendo sua família crescer e sua influência se expandir, até que finalmente, já em idade avançada, ele fechou os olhos e foi reunido aos seus antepassados, deixando um legado eterno de obediência, confiança e fé em Deus, que atravessa gerações e continua inspirando milhões até hoje.